Olá, eu sou Marcelo Neto, aluno do Centro de Excelência Abdias Bezerra, e hoje eu vou falar sobre os resíduos domésticos como matéria-prima sustentável. Inicialmente, vou falar do sabão que a gente realizou. O sabão ele é feito com uma reação de saponificação, cuja reação de saponificação é realizada reagindo um óleo vegetal ou animal. No nosso caso, a gente usou óleo de cozinha com uma base inorgânica, que no nosso caso foi a soda cáustica. Em solução aquosa e em agitação constante, com o tempo a gente adquiriu uma mistura mais homogênea e que ia se solidificando até formar o sabão propriamente dito. A reação de saponificação, além do sabão, vai formar também um glicerol, como pode ser visto na imagem. Para realizar essa reação de saponificação, nós utilizamos dois componentes até que bem simples de serem encontrados, que são óleo de cozinha reutilizado, no nosso caso, sempre visando, né, reaproveitar os materiais, e também foi utilizada a soda cáustica, que pode ser tranquilamente encontrada em farmácias, supermercados, e que essa reação já é muito utilizada entre donas de casa, principalmente do Alto Sertão Sergipano, para a realização do próprio sabão, a fim de cortar custos, por ser o meio mais viável de conseguir um sabão, porque o sabão já sem qualquer tipo de essência que eu vou falar mais tarde, o sabão em si, ele não tem um cheiro ruim, é um cheiro agradável que pode ser utilizado tanto na lavagem dos pratos, como na lavagem das roupas, por exemplo. O sabão foi um dos compostos utilizados porque um dos seus reagentes, que é o óleo de cozinha, ele é muito mal descartado pelas casas brasileiras, nas quais muitas delas não sabem como descartar propriamente dito, né? Então acabam jogando no esgoto, jogando pela pia e pelos canais de esgoto acaba parando no mar, parando nos lagos, nos rios. E a presença do óleo de cozinha nessas águas vai causar um descontrole de oxigênio, fazendo com que a própria vida marinha daquele ambiente aquático, tanto plantas como os próprios animais, peixes em si, tenham muita dificuldade em acabar sobrevivendo. Sendo assim, muitos deles acabam morrendo nesse descontrole de oxigênio proveniente do descarte incorreto do óleo de cozinha. Passando adiante, vamos falar do bioplástico. Bioplástico esse que é uma maneira muito rentável e muito viável de se ter um plástico que se degrada em baixíssimo período, coisa de 120 a 180 dias, que pode ser utilizado como como matéria-prima para outros recipientes. Né? A gente pode utilizar, por exemplo, em canudos biodegradáveis, porque eles, mesmo descartados, eles vão se degradar em um baixíssimo tempo e não vão agredir o meio ambiente com a mesma veracidade, com a mesma velocidade do plástico convencional. O bioplástico a gente realizou de uma maneira muito tranquila, muito simples, utilizando amido de milho, que é a própria maisena, associado ao ácido acético, que também é o vinagre, vinagre de álcool, vinagre de maçã, com a posterior adição de glicerina, para dar um aspecto mais de cola, e o coringa desse projeto, que é a acerola. A acerola associada a essa reação da plastificação, ela confere maior resistência ao plástico, deixando ele muito menos maleável do que seria sem a sua adição. E após a adição de todos os componentes, foi deixado a descansar por alguns dias. E é importante destacar que para essa reação do bioplástico, vai variar muito o tempo de endurecimento, né, dele, de acordo tanto com o volume que seja colocado, quanto com as proporções que sejam colocadas na reação em si. Então, o tempo ele vai variar muito, mas geralmente não passa talvez de uma semana. É como foi dito, a depender do volume e dos componentes, das quantidade dos componentes utilizados. E para finalizar, o último e terceiro projeto, talvez um dos mais incríveis, né, talvez dos mais inesperados desse projeto, desse conjunto de projetos, que é o diesel biodegradável. O diesel biodegradável, ele aparentemente é muito complicado, porque quando se pensa em combustível, se pensa na engenharia de petróleo,
na utilização hipercomplexa de elementos químicos, mas o biodiesel não. O biodiesel ele é realizado de uma maneira até que simples se comparar com o que é imaginado. O biodiesel ele foi escolhido por ser uma alternativa muito viável para o próprio Brasil e para o estado de Sergipe em relação a carros elétricos, por exemplo. No Brasil, existem 250 eletropostos, que como são chamados os postos que carregam carros a energia elétrica, nos quais metade deles, 750, ficam no estado de São Paulo. Ou seja, atualmente é inviável transformar, né, realizar uma revolução automobilística de modo que todos os motores de carros e todos os postos funcionem à base de eletricidade. Assim, seria viável uma alternativa onde os motores dos carros são trocados por motores a diesel e esse diesel não seria o diesel convencional conhecido atualmente, e sim o biodiesel. Biodiesel esse que na sua queima ele emite muito menos gás carbono, né, o CO2, e uma variedade muito menor de gases se comparados, por exemplo, ao seu próprio primo, né, ao próprio biodiesel. O biodiesel, de uma maneira leiga, ele é realizado de uma maneira muito semelhante à saponificação, uma reação conhecida como transesterificação, onde um triglicerídeo vai ser associado, ao invés de uma base inorgânica, ele vai ser associado a outro reagente que vai ser um álcool. No nosso caso, a gente usou o álcool etílico 90%, mesmo álcool usado na pandemia, que foi produzido em demasia nesses últimos 2 anos. A posterior adição foi colocada soda cáustica. A soda cáustica seria um catalisador dessa reação e serviria para acelerar os procedimentos, tanto de divisibilidade, que viria a acontecer depois, quanto para conferir uma liquidez na reação. Após esperar um tempo, não é um tempo muito longo, né? É uma solução que pode ser feita até no máximo 2 horas, haverá uma divisão vista, né? Uma solução heterogênea, bifásica, que poderá ser vista tranquilamente, onde em cima ficaria o glicerol, a glicerina, e embaixo ficaria o próprio biodiesel, mais denso, num tom muito mais, um amarelo mais transparente, que é muito semelhante, claro, ao que se vê na indústria petroquímica. Esse esse conjunto de projetos já foi apresentado na Feira de Ciências do Centro de Excelência Abdias Bezerra, nas investigações científicas de Ribeirópolis, e conferiu-se nota máxima ao projeto de 3 avaliadores diferentes. Na imagem é possível ver da direita para a esquerda o sabão biodegradável, o bioplástico, a essência de acerola utilizada no projeto e o biodiesel. É isso, eu agradeço a todos pela paciência e por assistir o vídeo. Obrigado.